Graças a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, amados. Bom dia, tudo bem? Mas hoje eu intitulei o vídeo, né? Falando assim: cadê o fogo da lamparina? Tipo, hoje a moda é energia elétrica, né? No decorrer desse vídeo vocês vão entender por que eu intitulei assim, né? Então, enfim, quem quiser entender, fique até o final, né? Antes eu vou fazer uma oração antes de começar a meditar. Então, nosso Pai querido, nosso Pai amado, nós te adoramos, porque Tu és bom, sempre foste muito bom e sempre serás muito bom. Não tem nada que vem de Ti que pode ser sido chamado totalmente, ou literalmente, ou definitivamente mal. Nada que vem de Ti é mal, porque Tu és bom. Glórias a Ti, Pai, e podemos nos sustentar, nos apoiar, nos assegurar nessa verdade e confiar e ficar tranquilos que mesmo em situações difíceis estamos sendo abençoados por Ti, porque, Senhor, tudo que vem de Ti é bom, é bênção. Até mesmo em situações difíceis, Senhor. Glórias a Ti, Pai. Pai, faz com que nós entendamos isso. Faz com que essa Tua verdade seja introduzida no nosso coração para que em todas as circunstâncias podemos Te glorificar, Te adorar e ficar seguros, sabendo que Tu estás cuidando de nós, mesmo em situações difíceis, de dor. É bem verdade que a Sua Sagrada Escritura diz que um pai que ama seu filho por disciplina. É bem verdade que a disciplina muitas vezes nos dói, assim como também nós, sendo pai, vamos supor, de criança de 2, 3 anos que ainda não tem o entendimento necessário para viverem autônomas. E assim temos que discipliná-las, muitas vezes até mesmo em momentos de perigo, puxar a orelha delas para livrar do perigo. Assim também Tu nos faz, Senhor. Pai, fortalece este Teu pensamento que Tu és bom em todo o tempo em nosso coração. Fortalece em nosso coração esse pensamento. Venha falar conosco, ó Deus. Venha falar aquilo que é da Tua vontade. Derrama Teu Santo Espírito sobre nós, para que nós aprendamos de Ti o que é da Tua vontade. Que eu aqui me diminua, que eu não venha falar o que é do que eu acho, que é da minha vontade, mas que eu venha falar o que é Teu, o que é da Tua vontade, o que é particular Teu, próprio Teu, que é propriedade Tua, Senhor. Que seja feita a Tua vontade e não a minha. Derrama Teu Santo Espírito sobre nós. É o que eu clamo em nome de Jesus e profetizo em nome de Jesus, em nome de todos aqueles que o Senhor me confiou, em nome de todos os Teus filhos. Que Tu derrame Teu Santo Espírito sobre nós e venha fazer e falar conosco o que é da Tua vontade, Deus. Glórias a Ti, porque és bom, sempre foste bom, sempre serás bom. Eu sei que o Senhor vai fazer o melhor, Deus. Glórias a Ti. Amém. Amados, deixa eu diminuir o texto. Maria, posso falar dos textos. Vamos lá. O primeiro texto que a gente vai vincular aqui ao pensamento é Lucas 11, de 33 a 36. Está intitulado A Luz do Corpo. Ninguém, depois de acender uma lamparina, lamparina, aqui já começa a discernimento da ideia que eu trouxe. Ninguém, depois de acender uma lamparina, a coloca em lugar escondido, nem debaixo de um cesto, mas no lugar em que ilumina bem,
a fim de que os que entram vejam a luz. Sabe, a lamparina, antigamente, né, era a luz, era a lâmpada. Hoje que nós temos usando efeito elétrico, né, e sim, para iluminar o local e também o caminho, né, assim como o carro tem um farol, a lamparina era usada para iluminar o caminho naquela época. E normalmente a pessoa que andava segurando uma lamparina era para iluminar o caminho dos pés, para que elas não tropeçassem, né? Então era colocado num lugar não muito alto, mas, ou seja, um pouco à altura dos pés, como se fosse na altura dos joelhos, mais ou menos, ou da canela, né? Mas veja, aqui ele fala, olha, ninguém depois de acender uma lamparina a coloca em lugar escondido, ou debaixo do cesto, mas num lugar em que ilumina bem, ou seja, num lugar de destaque, como se fosse o lugar mais alto. Ou seja, logo abaixo ele vai falar, os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, lâmpada do corpo, tá? Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas, se forem maus, o seu corpo ficará em trevas. Veja, gente, aqui nesse sentido, ele tem por certo que os olhos são a lâmpada do corpo. Então, onde estaria essa lamparina? Nos olhos, para todo o corpo, né? Claro, aqui a gente tem o pensamento no corpo biológico, mas a gente sabe muito bem que, tratando-se da forma de olhar, como você observa, é para o contexto espiritual, né? Tá, e nesse contexto espiritual, qual é o corpo que se vincula, né? Ou seja, ele dá discernimento de dois tipos de corpo. Ó, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se forem maus, o seu corpo ficará em trevas. Claro, é o corpo espiritual. Ou seja, qual é o corpo espiritual? Né? Qual? Assim como Cristo falou, eu sou a cabeça e vocês os membros de um corpo. Que corpo é esse? É o corpo de Cristo, né? Ou seja, é a igreja, né? Uma vez, tá, mas como é isso? Ele é a cabeça e nós somos os membros, mas é o corpo, sim. Ele, em suma, é o primeiro e o último. O primeiro homem e o último homem. Ele é o primeiro e o último. Ele é o primeiro Adão e o último Adão. Ou seja, puxa, eu não estou entendendo. Gente, quando ele fala, eu vou deixar o Espírito Santo com vocês. Se o Espírito Santo habitar em vocês, não é vocês, mas que em outro contexto, o apóstolo Paulo fala, se crucificado com Cristo estou, não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Enfim, é isso que se entende. Qual é essa luz então, senão a luz do Espírito Santo, né? Então, uma vez que não tem Espírito Santo em mim, não tem essa luz do Espírito Santo em mim, é carne, essência maligna, é trevas, continua em tendo uma arma como se estivesse morta, né? O espírito também é morto, porque a essência da carne é a morte, é o mal, a essência maligna, né? Então nesse contexto ele fala, né? Os olhos são a lâmpada do corpo, claro, vinculam aos olhos, vamos supor, faz uma comparação aos olhos biológicos, estão, ou seja, acima, né? Mas como se ele iluminasse todo o corpo, todo o meu corpo, que por lado de dentro, né? Da mesma forma uma lanterna, sabe-se que a lanterna, a lamparina, chamada lanterna naquela época, ela tem fogo queimando lá dentro, né? Às vezes querosene, né? Queimando lá dentro, e uma janelinha onde sai a luz, né? Então, de fato, aquela janelinha é como se fossem os olhos, né? E toda a lamparina está sendo iluminada lá dentro, né? Toda a essência, todo aquele corpo da lamparina está sendo iluminado lá dentro. Que luz é essa? É o Espírito Santo,
né? Claro, o Espírito Santo nos faz ter a essência dele, que é ter bons costumes. E um desses bons costumes, uma dessas virtudes, é a forma de olhar, de observar as coisas, né? Portanto, tenha cuidado para que a luz que está em você não seja trevas. Tenha cuidado, vigilância, sabe? Lá em Provérbios fala que de tudo que se deve cuidar, cuide bem do seu coração, porque dele provém a fonte da vida. Gente, o coração no sentido da alma, cuide bem do seu coração, porque é lá que o Espírito Santo quer habitar. Se ele vê que não é um lugar apropriado para ele habitar, ele vaza fora. Se ele vê que eu estou pisando nos outros, estou humilhando os outros, estou julgando os outros, estou apontando o dedo, ele rapa fora. Entende? Cuide bem do seu coração, porque dele provém a essência da vida, o Espírito Santo, a fonte da vida. A nossa alma está envolvida na espiritualidade. Qual a espiritualidade? A espiritualidade, ela é isso. Ou o Espírito Santo, ou a essência maligna, as trevas, ou a morte. Se eu estou enveredado pelo Espírito Santo, é luz. Se eu estou, meu coração está enveredado para a carne, a essência maligna, é morte. Né? Pois se todo o seu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte de trevas, será todo resplandecente, como a lamparina quando ilumina você em plena luz. De fato, assim como o apóstolo Paulo fala, o espírito e a carne são opostos entre si, eles lutam um contra o outro, eles lutam para que nós aqui não façamos a nossa própria vontade, ou seja, ou o que está em nós é Espírito Santo, ou o que está é trevas. Não, eles não dividem o mesmo espaço. Você tenha plena fé que no seu coração não pode estar Espírito Santo e treva ao mesmo tempo. Não. Eles não ligam um com o outro. É como se fosse água e óleo, eles não se misturam. Nem com detergente. Não tem detergente que faz o Espírito Santo e a carne, não. Eles são opostos. Ou no seu coração é Espírito Santo ou a carne, né? Claro. Então, cuide para que no seu coração esteja Espírito Santo. Tá, e nesse contexto, o que quer dizer sobre olhos, lamparinas? É a forma como se vê, como se observa. Claro que a lamparina é luz para facilitar a visão, né? Neurológica, física, né? Nesse contexto, a forma de se ver. Não estou falando de se ver somente olhar, mas de se observar, de se refletir a respeito de qualquer coisa, de se pensar. O que então devemos pensar? No que é bom, descartar o que é ruim. Em tudo, gente, em tudo. O apóstolo Paulo fala, tem o mesmo modo de pensar de Cristo. O mesmo Cristo via tudo de bom em todos, sabe? Até porque, em outro contexto, gente, tudo o que acontece é permissão de Deus. Deus é um Deus de propósito. Ele não é um Deus aleatório, à toa. E se tudo que acontece tem propósito e é dele, tenha plena fé que todo propósito é bom, porque Deus é bom. Sempre foi bom e sempre será bom. Então, tem o mesmo modo de pensar de Cristo, que via coisas boas em todos, né? Em outro contexto, vou falar aqui, ó, Mateus 7, 1, 6, né? Sabe? E não a respeito só das pessoas, mas de tudo, toda circunstância, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, tudo. Sabe? O mal, deixa eu te falar a respeito do mal. A gente sabe que tem uma espiritualidade maligna. Tem uma espiritualidade cheia de símbolos, cheia de barulho, cheia de... Para quê? Para você pensar nele. Para te chamar a atenção. Por que os pensamentos malignos
falam mais altos. Por quê? Porque a notícia ruim se espalha rapidamente, né? Por quê? Porque faz mais barulho, né? E por quê? Para chamar a atenção dele. Porque vejam, gente, o mal só existe verdadeiramente no seu pensamento e na sua alma se você dá valor a ele, se você pensa nele, pensa nos valores dele, atribui valor a ele, atribui poder a ele, daí sim ele tem poder. Mas fora disso, pode ter símbolo que tiver. Se eu não sei, se meu pensamento não está ligado que aquele símbolo se vincula ao mal, ele não tem poder para inserir em meu coração, a minha mente. Então ele não me envolve. Se eu pensar que tudo que o mal faz é insignificante perto da luz de Deus, que é todo poderoso, ele não tem poder nenhum. Porque eu é que atribuo poder ao mal. Por exemplo, vejo por exemplo, símbolos do mal no caminho. Olha, gente, meu Deus, vou passar daqui, vou sair daqui, olha que perigo. Olha, se eu passar aqui pode ser que aconteça alguma coisa mal para mim. Gente, você está atribuindo poder àquilo que não tem poder algum, a não ser de te iludir. Por quê? A razão daquilo, do que foi feito aquilo, é o pai da mentira, que é o pai da mentira. É ilusão, tá? Então, na verdade, quando te falo, pode chutar, pode pisar, não que você vai querer se envolver com aquilo, mas não vai acontecer nada mesmo se você não der poder àquilo, né? Então, fique tranquilo, tá? Porque tudo quanto é símbolo do mal é só ilusão, força de ilusão, para você pensar naquilo, para daí sim você atribuir poder naquilo. Mas se você não pensar, não atribuir valor naquilo, não tem poder algum. Porque, gente, a única pessoa que pode te fazer mal é você mesmo. Se você tiver medo ao ponto de elevar aquilo, que, olha, isso vai fazer mal para mim. Claro, você está dando poder, você está dando razão àquilo. Daí sim, aquilo, claro. Porque na verdade, gente, quando toda forma de pensar e falar, você conecta, você linka a sua alma, que está inserida no universo espiritual, que sim, dá razão à espiritualidade má, que você linka, que você pensa, né? Então, se você se mostra submisso àquilo, ou seja, olha, isso tem poder sobre mim, claro, aquilo vai ter poder sobre você, porque você está se mostrando submisso a isso, né? Então, claro, mas se você pensa, poxa, tadinho, olha só, ele só pode fazer esse barulhinho, é como se fosse um cachorro amarrado, fazendo latindo, 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 e sabe que cachorro que late não morde, porque está amarrado. Mas, se você solta o cachorro, né? Mas você tem a responsabilidade de limitar, dar limites à razão daquilo, né? Mas se você, olha, esse cachorro vai morder eu, então, enfim, você se aproxima daquilo, você é mordido por aquilo, porque você deu razão àquilo, né? Então não é simplesmente pensar em julgar as pessoas, mas toda a razão de pensar. Se você vincula algum conteúdo mal àquilo, sim, você está dando razão que aquilo é mal e te faz mal, né? Mas se você pensa que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que tudo é permissão de Deus, que tudo o que acontece tem um propósito e foi permitido por Deus, e Deus é bom, tem um propósito bom, glória a Deus em tudo. Até porque, gente, o Criador de tudo é Deus. O mal só se apossou de símbolos, de números, de cores, de sinais, de desenhos. Por quê? O mal é invejoso. O mal não pode nada. O Criador é Deus. Ele só falou, olha, esse símbolo aqui é meu. Mas quem que criou as características daquele símbolo? O que formou aquele símbolo é Deus. O mal só se apossou, então não é do mal. Na verdade, ele vinculou a titularidade de mal àquilo. Mas tudo que existe é de Deus.
o mal, a essência do mal, quem é? É o pai da mentira. Quem é? Aquele que veio para matar, roubar, destruir, como? Mentindo. Como que ele proporcionou a queda de Adão e Eva? Mentindo. A serpente coagiu Eva mentindo. E assim ele faz com todos nós. Iludindo a gente. Tentando falar, olha, eu sou perigoso, eu vou matar você. Enfim, você vincula pensamento àquilo, gente. Você mostra submisso àquilo através do medo que se tem. Porque quando você tem medo, você vincula aquilo a certo poder. Mas se você se eleva acima daquilo e vê que aquilo não tem poder nenhum, não atribui medo àquilo, então você não atribui poder àquilo e não se mostra submisso àquilo. Você não se mostra vinculado, preso àquilo. Então aquilo não te prende, você continua sendo livre. Tá, mas agora nesse contexto aqui vamos pensar no ato de julgar os outros. No ato de atribuir. Na verdade, gente, o único que tem poder para julgar, quem é? O justo, o juiz. Quem é? Jesus Cristo. Né? Quando a gente julgamos, ou seja, vamos mudar o termo, acusamos, porque nós aqui não temos poder para condenar ninguém. Se a pessoa, só Cristo tem o valor para condenar alguém. O que é condenar? A gente sabe que verdadeiramente condenar a alma. Né? Porque mesmo que a gente condene fisicamente a pessoa, a gente não tem poder para condenar a alma dela, que só Cristo tem. Entende? Que é o juiz. Né? Então, o único papel que fazemos aqui é acusar. Que damos valor àquele que é o acusador, o advogado de acusação, o inimigo maligno. Né? Então, ele é o acusador. Quando acusamos, nós estamos atribuindo valor a ele. Então, quem é por nós é ele. A gente sabe que o salário do pecado é morte, sim, ele nos paga como? Com morte. Não biológica simplesmente, mas emocional, na alma e espiritual. Né? Morte espiritual. Ou seja, nosso corpo jaz em trevas, assim como falou anteriormente. Né? Tá. O hábito de julgar os outros está intitulado. Mateus 7:1-6. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Sabe, nesse sentido, medida. O que é isso? Naquele contexto, se não me engano, era um balde de medir quantidades. Né? Ou seja, comparar. Né? Assim como uma trena tem lá 1 milímetro, 2 milímetros, eu aproximo a trena de certo lugar para saber quantos milímetros tem. Uma comparação. Né? Então, quando você olha para a pessoa e compara com algo sendo mal, né? À medida que você comparou, você também é comparado. Ou seja, quando você pensa algo mal da pessoa, o que significa isso? O próprio mal está entrando dentro de você. Você está atribuindo valor maligno a você. Né? E claro, você se vê como mal. E quem, claro, sendo que sobre nossa alma ou o Espírito Santo da carne, quem é que vai envolver você? É claro que a carne, a essência maligna, a morte. E o resultado disso vai ser morte emocional. Sintomas como tais, ansiedade, depressão, medo, pânico, como todos. Né? E qual outro? A seu espírito vai ser o espírito da morte, a essência maligna. Né? Então, vive em você, que parcialmente vivo não é vida, é só a sua parte biológica, mas a sua alma e o seu espírito estão mortos, entendeu? Então, o que? Trevas, né? Então, ele vai continuar aqui falando. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Enfim, né? Então, quando a gente olha algo mal a outra pessoa, a gente acha que
só a pessoa é má, mas automaticamente eu sou mal também, ao ponto de ver coisa má nela, sabe? Né? Porque assim, da mesma forma que eu começo, eu também sou medida. Sou medida, ó. Né? Enfim, aqui fala serão no futuro, tá? Mas automaticamente, uma vez que eu estou atribuindo mal à pessoa, pronto, o próprio mal já está em mim, né? Porque de fato, gente, quando se fala que tudo, quando fala a palavra tudo, é tudo, tudo que acontece é permissão de Deus e Deus é bom. Tudo é criação de Deus e Deus é bom. Deus é bom. O autor de tudo é bom. O criador de tudo é bom. Por que que eu dou o valor de pegar e falar alguma coisa da criação de Deus e falar que é má? É porque o meu olho tem uma trave. Eu que não estou sabendo discernir a respeito disso. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio olho? Ou como você dirá ao seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, porque estes não as pisam com os pés, e aqueles não, perdão, gente, para que esses não as pisem com os pés, e aqueles voltando-se, não estraçalhem vocês. Como pensar esse versículo aí? Não deem aos cães o que é santo. O que é santo? Qual é o lugar em si, em você, que deve ser santo? O que você deve guardar? Como está escrito lá em Provérbios. De tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele provém a fonte da vida. O que é santo em você, então? O que deve ser santo o seu coração? Porque é o templo do Espírito Santo, é lá onde quer habitar. Então, gente, vigie, porque se você olha coisas maus nas pessoas, você está dando seu coração a quem? Aos porcos. Você está dando seu coração, que é lugar para ser santo, ao inimigo, que ele vai lá, vai destraçalhar, porque a função dele é matar, roubar e destruir. Matar você, roubar sua alma e destruir sua vida. Não simplesmente biológico, mas na alma, no espírito. Né? Agora aqui, eu vou trazer aqui em João 8, no próximo texto seguinte, João 8, de 1 ao 11, um texto que fala como é a forma de Jesus olhar. Assim como o apóstolo fala, tem a mesma forma de pensar, de ver, refletir e pensar de Cristo. Um texto que reflete como ele pensa, como Cristo pensa. Uma parábola, que nada mais é um tribunal, como o juiz, o justo juiz, atribui valor de julgamento. Ele também é o defensor. O advogado de defesa é Jesus, o advogado fiel. E ele também é o juiz justo. Vamos ver qual é a razão da justiça dele, através nesse texto aqui. Jesus, no entanto, foi para os Montes das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta dele, e Jesus assentado os ensinava. Vejam, de madrugada, gente, tá? Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos. Veja, de madrugada aparece lá os escribas e fariseus, um bando de gente com a mulher, que flagraram em adultério. Claro, pegou em flagrante adultério, olha, uma razão para a gente dar rasteira em Jesus, vamos levar ela lá agora. Vamos aproveitar essa oportunidade, gente. Acorda, sai batendo na porta de todos. Vamos lá, gente. Vamos dar razão para a gente dar rasteira em Jesus agora. Vamos lá, vamos cercar agora, ele não escapa. Agora Jesus não escapa. Vamos lá, vamos dar rasteira nele agora. Enfim, disseram a Jesus. Disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério.
Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor que tem a dizer? Eles diziam isso tentando para terem de que o acusar. Vejam, acusar, quem é que é o advogado de acusação? Quem é que é por eles então? É o pai da mentira, aquele que veio matar, roubar, destruir. Mas Jesus, inclinando-se, olha agora o paradoxo, a diferença aqui, Jesus, olha agora a razão de Jesus pensar, visualizar e julgar. Julgar. O advogado de defesa, olha como ele vai defender a causa e olha como ele vai julgar, né? Mas Jesus inclinando-se, na humildade, gente. Glória a Deus por essa razão de Jesus, humildade. Escrevia na terra com dedo. Aquele quem fale que Jesus escrevia os pecados desses. Gente, na real, você acha que Jesus estava preocupado com isso ou com a mulher? Na real, você acha que, por exemplo, quando alguém vem e atropela uma pessoa ali e vê uma pessoa que está olhando lá, você acha que essa pessoa que está olhando vai sair correndo atrás daquele que abandonou a vítima que está caída ali ou vai cuidar da vítima? É ou não é que se o pensamento for bom ele vai cuidar da vítima? O mais importante é o bandido que foi embora ou a vítima que está caindo que precisa de cuidados médicos? Então, eu prefiro pensar que Jesus estava escrevendo no chão, o que é a terra? A terra também, conforme a parábola da semeadura, onde uma semente foi plantada numa terra boa, num coração bom, e germinou e criou frutos, terra também posso vincular o nome de coração. Então, quando ele fala, olha, que não escrevia com o dedo na terra com o dedo, escrevendo o quê? Quem é que tem poder de ler, de trabalhar com as leis? De verdade, o legislador, senão Deus. Qual o dedo? O dedo é o poder dele. Escrevendo então no coração dela, com o poder dele, a sentença, mudando a história da vida da mulher. Da mulher, gente. Ele não estava nem aí com os fariseus, também estava mudando o cenário ali com relação a eles, mas por causa da mulher. Porque de fato, a mulher estava em seus piores dias. Então o que ele estava escrevendo ali na terra, do coração dela, estava mudando esse cenário desse pior dia, talvez no melhor dia da vida dela. Então, claro, tudo o que acontece é permissão de Deus. Claro, Deus é Espírito, então tudo o que acontece primeiro provém da espiritualidade. Então ele estava escrevendo na vida dela a mudança da vida dela. Então vamos lá. Versículo 7. Como eles insistiam na pergunta de Jesus, então eles estavam incomodados. Jesus, você não vai falar nada? Não vai falar nada? Não vai falar nada? Você não tem nada para falar, Jesus? Né? Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e disse, se levantou com autoridade. De onde vem? Da humildade. Porque de onde vem a autoridade de Jesus? Porque ele se humilhou, se esvaziou de si, se entregou naquela cruz. Se entregou até a morte de cruz. Vamos lá. Ele levantou e ele disse, quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. Veja, gente, veja como ele dá a sentença, ou seja, uma punhalada com a faca de 2 gumes, com a espada de 2 gumes do Espírito Santo. Como ele muda esse cenário? Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. Foi com grito, foi com violência, foi batendo neles? Não. Simplesmente uma palavra de sabedoria. O que é sabedoria? Senão a razão do Espírito Santo, que é uma espada de 2 gumes, que desfavoreceu a eles e favoreceu a ela, né? Que dividiu esse cenário, né? Deteriorando aqueles que veem para realmente, enfim, dar rasteira nele
Aqueles estavam se achando os bons, se achando com o nariz empinado, agora é a nossa vez, agora vamos dar rasteira em Jesus. Ó como eles foram embora. Murchinho, cabeça para baixo, chorando, bem dizer. E olha o cenário dela, né? Porque de fato, Jesus estava, de fato, gente, Jesus estava preocupado com a mulher, não estava preocupado com isso daí. Ó. Mas eles ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, murchinho, a começar pelos mais velhos, talvez porque tinha mais pecado, não sei, talvez, né? Porque viveu mais, né? E tendo o coração duro mais tempo, claro, um acúmulo de pecados é maior, né? A começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele, né? Diante dele, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Sabe, nesse contexto, gente, a mulher em pé, eles não deram rasteiro nem Jesus nem a mulher, né? Foram saindo, aqueles que era para apedrejar a mulher foram saindo, né? Ficando Jesus e a mulher em pé. Mas, sabe, quando eu mentalizo essa cena, eu uso essa cena muito para orar, porque essa é uma cena que Jesus age com toda a autoridade, atribuindo o julgamento de libertação, de livramento, de absolução, enquanto aqueles que eram para aprisionar a mulher, para julgar, acusar e condenar a mulher, eles perderam, e Jesus tem a vitória, que ele realmente libertou a mulher daqueles, né? Então, eu busco pensar nessa cena, a mulher aos pés de Jesus, clamando a ele. Apesar de ela não falou nada, mas o coração dela clamava. Enquanto isso, o Espírito Santo ora por gemidos inexprimíveis, quando a gente nem sabe o que orar, quando a gente está em lágrimas, tenha plena fé que aquela mulher humilhada, pisada, dilacerada de ter ouvido tanta coisa da voz daqueles fariseus, escribas fariseus, né? Ela estava no pó. Então, de fato, o lugar espiritual dela era no chão, gente. Porque o que ela foi humilhada, e também, se Jesus deu uma sentença de absolução, ela tem a plena fé, porque Deus só revela a face dele aos humildes, ele só favorece aos humildes, ele vira as costas orgulhosos, aos soberbos e dá razão aos humildes, né? Então, levantando-se, olha, Jesus ficando, então tá, Jesus, tá. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo de um em um, começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele, né? Versículo 8, né? Só entendendo essa cena, que Jesus inclinando-se, ou seja, os escribas fariseus foram saindo e Jesus inclinou-se novamente. Mas por que se inclinou novamente? Por quê? Vocês vão ver por quê. E inclinando-se novamente, então, Jesus subiu, ficou de pé, falou com eles, inclinou-se novamente e continuou a escrever no chão. Continuou a escrever no coração da mulher, tá? Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Então, nesse cenário, a gente pode pensar que a mulher está de pé e Jesus está escrevendo no chão, tá? Agora, Jesus levantando-se, Jesus perguntou com autoridade, né? Levantou com autoridade, buscou autoridade na humildade, escreveu a mudança no coração da vida da mulher na humildade. Como que ele escreveu? Como o autor e consumador da fé, ele consumou a fé na humildade, se esvaziando da própria vida para nos salvar. Levantando-se, Jesus perguntou-lhe
a ela: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno, vá e não peque mais. Gente, você sabe por que Jesus teve que abaixar de novo, escrever de novo e levantar de novo com autoridade? Veja como que estava o pensamento daquela mulher. Tá, aqueles foram embora, mas o pensamento dela, moído, dilacerado. Não tem aquele: eles foram, mas você não é digna. Você não merece ser você não merece ser uma mulher digna. Olha o que você vê. Você vai ter uma vida infernal daqui para todo sempre. Porque, gente, mulher, né, nessa situação, naquela ocasião, naquela época, era amaldiçoada a vida inteira. E esse pensamento na cabeça dela: você não é digna, você deve morrer, você deve tirar a própria vida, você não vai ser feliz nunca. Isso aqui na cabeça dela. Então, por isso que Jesus teve que abaixar, escrever com autoridade, subir com autoridade e falar: mulher, alguém aqui te condenou? Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno, vai, não peque mais. Oh, glória. Gente, se Jesus naquela época era tido como uma autoridade de Deus, se ele falou: vai, mulher, eu não te condeno, vai, não peque mais, gente, é razão para aquela mulher em si levantar a cabeça e seguir tranquila. É razão para ela se sentir aliviada dos seus fatos pesados que a cometia de morte. Não é? Então, o que Jesus fez? Com palavras sábias, poucas palavras, mudou o cenário da vida daquela mulher. No pior dia da vida daquela mulher, tornou num dia de livramento, de liberdade, no melhor dia da vida dela, que ela não via há muitos anos. Enfim, isso é que ele escreveu no coração dela. Uma outra vida para ela, uma outra perspectiva, uma mudança de perspectiva na vida dela. E, gente, como isso pode acontecer, se não primeiramente na forma de observar essa cena de Jesus, na forma de pensar, assim como o apóstolo Paulo tem de vocês o mesmo modo de pensar de Cristo. Ele fala: olha, pense como Jesus pensou. Ele fala: o único que não falou em pecado. Veja, quando ele vincula vai, não peque mais, ele não está falando na causa, na razão do pecado. Ele está falando na razão da mulher. Mulher, vai, não peque mais. Ele não está falando: olha, mulher, não vá adulterar mais. Ele não está falando na razão do pecado, ele está falando na razão da mulher. Mulher, continue. Ele está falando: mulher, continue livre. Ele não está falando: mulher, olha, lembra do que você fez? Olha, ele não está apontando o dedo para ela e acusando ela. O único que não acusou nada de ninguém foi Jesus Cristo. Ele não acusou. Até mesmo quando ele fala: olha, aquele que não tiver pecado, ele não está: olha, você não está falando para ninguém, gente. Se tivesse alguém que não tivesse pecado, poderia ser apedrejado, né? Mas, enfim, ele não está apontando o dedo para ninguém. Só falou: gente, se ninguém tiver pecado, ele não está falando: fariseus, seus sem vergonha, vocês têm pecado, então por que vocês estão falando isso? Não. E também não falou. Até a mulher se acusou, mas Jesus não acusou. Então, esse é o modo de pensar de Cristo: não acusar. Porque o acusador, o modo de pensar da acusação é do acusador, do pai da mentira, que ele veio para matar, roubar e destruir. Tá? Agora que a gente sabe, lá em Apocalipse, a gente tem características simbólicas, né, que é atribuída a Cristo, que a gente vai meditar aqui, claro, inserida nesse contexto dessa meditação, né? Lá em Apocalipse 1, 9 a 20. A visão de Jesus glorificado.
prisão de Jesus glorificado, né? Vamos lá. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, né? No reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada de Patmos. Para quem não sabe, Patmos era uma ilha para quem ia os condenados à morte, aqueles que realmente iam lá para não voltar mais, né? Em Jesus estava na ilha de Patmos, tá? E nessa ocasião João também estava preso, né? Estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Veja, gente, sabe que grandes revelações e grandes cartas e grandes pregações foi feito por apóstolo Paulo como algemado. Quando se diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus até a prisão. E na real, gente, vou abrir mais os parênteses. Vocês acham, gente, que tem pessoas na cadeia tem pessoas presas com mais razão de fortitude, ou seja, verdadeiramente presas, ou aqui fora tem razões, tem mais, ou seja, insignificância, tem pessoas mais presas. Você sabe que na prisão, gente, a pessoa está humilhada, está sendo pisada, está tendo razão para refletir. Pode ser, sim, que tem aqueles que ficam cuspindo fogo menos pisado. Assim como diante de Jesus naquele madeiro, estava um bandido que mesmo crucificado estava se achando bom e cuspindo Jesus, humilhando Jesus ainda. Você não é bom? Desce daí, tira nós também. Você não é Deus? Desce daí, tira nós também. Tirando sarro de Jesus. Mas tem aquele que falou, cara, tem compaixão, cara, cai a ficha aí, irmão. Cara, nós temos culpa, ele não tem. Por que você está tirando sarro dele? Nós temos razão para estar aqui, ele não tem. Olha, lá é razão para se quebrantar, na cadeia é razão para se quebrantar. Muitos começam a viver a partir da prisão. Muitos mudam a forma de pensar a partir da prisão, do cárcere. E muitos aqui fora estão anestesiados, mortos ainda. E se não passarem por uma tribulação, vão continuar mortos e vão para a morte eterna. Vamos lá. Então, João em Patmos, né? Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, achei-me no Espírito. Oh, glória! Quando se tudo coopera para o bem daqueles que amam Deus, né? Achei-me no Espírito, no dia do Senhor. Achei-me no Espírito, no dia do Senhor. No dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor? Achei-me no Espírito, no dia do Senhor. Eu ouvi através de mim uma voz forte, como de trombeta. Ah, glória! Qual que é a última trombeta? Né? É o dia em que o Senhor vem habitar em nós. Eu não digo que não posso eu dar atribuição que esse dia foi o selamento do Espírito Santo de João. Não posso. Quem sou eu? Mas é um dia, sim, em que o Espírito Santo estava fortemente lá, tá? Que de fato, né? Quando se ouvir a última trombeta, né? Quer dizer o quê? Virá o fim da morte, sim. Mas pode ter sido ocorrida, sim, uma trombeta anterior a essa na vida de João, né? Mas neste contexto, essa foi a última trombeta. Mas pode ter sido, sim, uma trombeta anterior a essa. Porque, gente, quem sou eu para atribuir como Deus faz e deixa de fazer? Né? A gente tem por informação que na última trombeta, sim, na última trombeta, morte.
fim para você. Mas pode ter sido acontecido a última trombeta anterior nisso, mas essa posterior, uma outra trombeta, é a última, tá? Só estou trazendo luz a esse pensamento, porque só Deus sabe o momento em que nós somos salvos, tá? E ele garantiu, olha, se o Espírito Santo vir habitar em você, se você for selado pelo Espírito Santo, o que é isso? Se o noivo vir buscar a sua noiva, que sim, ele já sabe que essa noiva é fiel e vai ser fiel a ele, sim, o noivo vem buscar a sua noiva, vem casar com a sua noiva. Enfim, quem é a noiva? A igreja, aqui, ó, o templo do Espírito Santo, ó. Ele vem habitar aqui, quem casa quer casa, ele vem habitar, tá? Achei meu Espírito, né? Como de trombeta, dizendo: escreva no livro que você vê e mande às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante a um filho de homem, com vestes. Nós viemos para ser o quê? Imagem e semelhança de Deus, né? Olha como ele atribui valor a Jesus aqui. E no meio dos candelabros um semelhante a um filho de homem, com vestes talares, ou seja, longas, e cingido à altura do peito com cinto de ouro. Da verdade, né? Da verdade. Cinto de ouro, cingido com a verdade, com a couraça do justiça, enfim. Gente, quando ele fala semelhante a um filho de homem, a gente sabe que o primeiro e o último verdadeiramente homem é quem? Jesus. O primeiro e o último é Jesus. O que significa isso? Tenha plena fé, só vai para lá que, assim como o apóstolo Paulo falou, se crucificado com Cristo estou, não sou eu quem vive, vive. Vive. Quem vai continuar vivo é esse. Não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Então, gente, se a gente veio para ser mais semelhança de Deus, quem é que tem que habitar em nós através do Espírito Santo? É Jesus. Então, se a gente não for mais semelhança de Deus, gente, tome cuidado. E eu não sou Deus para ficar condenando ninguém. É só Ele que condena, mas eu te falo, tome cuidado. Se você não busca ser a imagem e semelhança, porque Ele fala, olha, gente, seres perfeito como Deus, seu Pai é perfeito. Quando Ele fala, olha, se te der um tapa numa face, oferece outra. Se te roubar uma túnica, deixa que leve a capa. Se te forçar a andar uma milha de duas, ame os vossos inimigos, ore pelos que vos perseguem. Nesse contexto ele fala, seres perfeito como vosso Pai é. Busque ser, esse é o caminho, buscar ser. O que é buscar ser? Buscar ser bom, gente. Busque ser, tente outra vez, tente outra vez, tente outra vez. Esse é o caminho verdadeiro que nos leva à vida. Enfim, vamos lá. Tá. Ó, veja, versículo 14. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como alva, lã, como neve. E os olhos eram como chama de fogo. Oh, glória! Que lamparina que tinha isso aí? Os olhos não é a luz do corpo, a luz do corpo. Ou seja, na lamparina não tem aquela janelinha, a janelinha não é o olho. O que tem dentro dele? Fogo. Jesus não veio para nos batizar em espírito e no fogo? Sim, veio. Né? Quem é que tem que estar aqui dentro de nós? O fogo abrasador, o fogo purificador é Jesus, Espírito Santo, né?
Tá, e quando fala a cabeça, e os cabelos eram brancos, como alva lá. Gente, uma pessoa, você vendo a pessoa, quando ela tem cabelo branquinho, 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 ela é o quê? Ela é idosa. O que se espera de uma pessoa idosa? Sabedoria, né? Entendimento, conhecimento, razão, né? Então, de fato, tenha plena fé, que era cheio de sabedoria. Quem é sabedoria? Quando Salomão fala, a sabedoria está em buscar a sabedoria. Buscar quem? O Espírito Santo. Então, de fato, quem era cheio do Espírito Santo? Jesus, né? Isso mostra que os olhos dele eram como fogo, como uma lanterna, uma lamparina cheia de fogo dentro. Quem fogo? Esse é o Espírito Santo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Quem é esse fogo purificador? É o fogo do Espírito Santo. Veja, gente, deixa eu te falar. Todo filho de Deus é provado, como se fosse uma fornalha do oleiro. Você sabe que a fornalha do oleiro ela é muito mais quente que a fornalha convencional, doméstica. Por quê? Para que aquele vaso, que poderia ser para fazer a refeição, ao entrar numa fornalha doméstica não trinque, porque é uma fornalha de honra, entendeu? Então, claro, a fornalha do oleiro tem que ser mais quente. Mas há aquelas fornalhas que trincam, fornalha de desonra, ou seja, vaso de desonra, trinca na fornalha do oleiro. Você sabe que o Espírito Santo é uma faca, uma espada de dois gumes. Há um, assim como naquela ocasião dos fariseus, ele atuou em detrimento dos fariseus, mas em favor da mulher, né? Em favor da mulher. Pois Jesus pensava, assim como Deus pensa, essa mulher é digna de ser filha de Deus, né? Um vaso de honra, coisa que ninguém ele pensava e nem ela pensava, Cristo pensava. Então, gente, veja, aquela situação, tenha plena fé, estava ardendo muito na alma da mulher, era uma tribulação. Gente, o fogo, essa tribulação, não é porque está tribuloso que eu posso atribuir a causa ao Espírito Santo sendo vaso de honra, porque muitos naquela tribulação são como um vaso de desonra, assim como o bandido que estava acusando Jesus naquela cruz, estava humilhando Jesus naquela cruz. É um vaso de desonra, que nesse fogo ele trinca, mas o Espírito Santo, na razão daquela mulher, da humildade daquela mulher, aí ficou com um vaso de honra, num forno do oleiro, tá? Mas eu posso atribuir valor a vaso de honra naquela mulher, porque ela foi absolvida como filha de Deus. Quando ele falou não te condeno, ele fez o que então? Absolveu, libertou. Quem é que não vai ser condenado? Os filhos de Deus não vai ser condenado. Enfim, então, sim, quando fala assim, tribulação, não quer dizer que a razão na tribulação eu posso atribuir valor de vaso de honra ali, não, porque muitos vasos são de desonra na tribulação, né? Mas a graça do Espírito Santo, pelo fogo purificador, ou seja, purificado ali, como é o ouro purificado no calor, no fogo, pelo fogo abrasador do coração dela. Sim, nessa tribulação, nessa fornalha, ela se tornou um vaso de honra. Mesmo anteriormente, por muitos tendo sido considerado vaso de desonra, simplesmente vaso de barro, né? Muitos mal viam o valor daquilo, mas Jesus viu, pensou, refletiu. Na mão direita ele tinha 7 estrelas,
Então, gente, esse texto é mais realmente para convergir. O que Jesus é uma lamparina com fogo dentro. E se você não for uma lamparina com fogo dentro, olha, esse fogo está apagado. Vocês vão ver numa próxima parábola que esses não entram, né? Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. De fato, a gente sabe que o Espírito Santo, ele age. Por que 2 gumes? Porque ele age em detrimento de alguns, porque o Espírito Santo é o que? É luz. Então, o que a razão da luz para a treva? A luz apaga as trevas. A luz anula as trevas. E, claro, isso para trevas é ruim, porque ela deixa de existir. Ela fica amarrada, ela não pode fazer nada. Então, faca de 2 gumes, porque age em detrimento das trevas e a favor dos filhos de Deus, dos vasos de honra, né? O seu rosto brilhava como o sol na sua força. E, de fato, quando se fala que o sol vai ficar envergonhado diante da glória de Deus, vai diminuir a luz do sol, porque a luz de Deus é mais forte do que a luz do sol. Só fazendo comparação, a gente sabe que a luz mais forte que tem é do sol, mas a luz de Deus é muito mais forte que tudo, porque Deus é o Todo-Poderoso. Então, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não tenha medo. Então, gente, como é que foi? Como é que foi o cenário com Jesus e a mulher? Mulher, alguém aqui te condenou? Não, Senhor, vai em paz. Também não te condeno. Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Quando se fala isso, o primeiro, sim, Jesus foi o primeiro, então. Verdadeiramente, realmente, esse aí é. Tá? Não estou falando no contexto histórico, não, tá? Porque aquilo que está em Jesus é o Espírito Santo, tá? O Espírito Santo já existia muito antes daquela cena de quando Jesus falou, em tua mão entrego meu Espírito, tudo está consumado. Enfim, muito antes de Jesus falar, no nosso seu ministério, eu sou o primeiro e o último, tá? Então, é o Espírito Santo que habita em Jesus. E é o Espírito Santo que estava falando por Jesus, tá? Ó, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, quando se fala que, estive morto, tá? Eu sou o primeiro e o último. Quem é o último? O último é a pessoa a ser salva, cheia do Espírito Santo. Essa pessoa, gente, até um contexto, ela é morta. Mas depois que ela é cheia do Espírito Santo, o último é um ser vivente. É um ser vivificado. E aquele que vive, ou seja, estive morto. Ou seja, essa última pessoa que vai ser salva, né? Porque a história dela já está escrita e determinada, tá? Então, ela já tem escrita e determinada a salvação dela. Ou seja, estive morto, mas é que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Quem é isso? Espírito Santo, né? Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Na real, gente, quando se fala igreja, a gente já vincula aquele, parede, tudo, o nome, enfim, templo, a sua doutrina, tudo. Mas veja, quando se fala de igreja, primeiramente na Sagrada Escritura, Jesus fala, e tu és Pedro, e sobre esta pedra constituirei a minha igreja.
Quando ele fala a artigo definido, dá valor a uma unidade, ele fala que só tem uma igreja. E quando ele fala que é a minha, ele fala que é a dele. Quem está falando? Jesus. Então, a única igreja que existe é dele. Também por que fala sete e dá em plural ainda? Por que a palavra sete? Essa palavra sete, o significado dela é perfeição. Quando se fala, sedes perfeito como vosso Pai é perfeito, ele não fala, olha, você, ele fala, busque ser perfeito como vosso Pai é perfeito. Busque ser perfeito. Tá, você não conseguiu, mas levante, sacode a poeira, volta por cima, tente de novo, tente de novo, tente de novo, busque ser bom, que na sua intenção, a sua intenção seja ser boa, a sua intenção seja fazer o bem, que a sua intenção não seja ficar acusando, dando rasteira nos outros, perseguindo os outros, que a sua intenção seja, busque ser boa, que a sua intenção não seja fazer mal aos outros. Ele está falando para esses, tá? E são esses. E quem são os 7 anjos? São a mão de Deus defendendo os seus. A mão de Deus trilhando, limitando, a mão do ordeiro, limitando esse vaso de honra. Tá, posso ir muito mais além disso também. Quando se fala 7, perfeição, perfeito amor lança fora todo o medo. Quando se fala 7, perfeição, o amor se aperfeiçoa em nós. Na verdade, gente, quando se fala 7, vincula a palavra amor. O amor lança fora todo medo. Enfim, o perfeito amor. Quando se fala o quê? O amor se aperfeiçoa em nós. Ou seja, onde vincula, faz nexo a palavra amor, sim, aqueles que amam. Qual é a igreja de Cristo? Aqueles que amam. O que é amar é não fazer o mal. Pronto. Em todo o seu escopo de mal, tá? Então, agora aqui trago outro texto. Mateus 3,11. Eu batizo vocês com água, porém, para arrependimento. Isso aqui é João Batista falando, tá? Tá lá, Mateus 3,11. Né? Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Não é? O que é que está dentro da lamparina? Fogo. O que é que está dentro de Jesus? Fogo. O que é o fogo? O Espírito Santo. Né? Agora, Mateus 25, de 1 a 13. Parábola das 10 virgens. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saia ao encontro dele. Então, vejam. Mas como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Normalmente a gente dorme que dia? A gente precisa de luz que dia? De noite ou de dia? A gente dorme de noite. A gente precisa de luz de noite. Tá? A gente está vivendo um cenário, uma noite fria. Por quê? Conforme diz a Sagrada Escritura, devido à crueldade de se espalhar, o amor de quase todos se esfriaria. O que a gente tem que fazer então? Vigiar. Ter azeite na lamparina. Mas à meia-noite, olha, meia-noite, no meio da noite fria, ouviu-se um grito: eis o noivo, saia ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. O que é
um cenário no meio da noite, uma noite fria na vida da pessoa, no meio que ela está moída, tribulada, né? Que ela não vê razão para alegria, nesse momento. No mesmo momento em que Cristo falou, Pai, por que me desamparaste? Perdão, meu Deus, por que me desamparaste? Eli, lama sabachthani, meu Deus, por que me desamparaste? É nesse momento em que realmente a gente se vê sozinho de tudo, até mesmo de Deus. Meu Deus, por que você não me ajuda, Deus? É nesse momento que o noivo vem. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes, deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. Aos que vendem. E saindo, você viu que Jesus, a respeito dos negócios, ele se apartava disso, né? E saindo, elas para comprar, chegou o noivo. Até porque ele fala, de graça recebeste, de graça deveis dar, né? E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens, imprudentes, dizendo, Senhor, Senhor, abra-nos a porta para nós. Mas o noivo respondeu, em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Sabe, tem uma passagem na Sagrada Escritura lá, que fala, eu não lembro bem como está inserido nas palavras, mas fala assim, Jerusalém, Jerusalém, se você tivesse reconhecido o valor quando eu vim visitar vocês, mas você não reconheceu, né? Que é visitar quando o Espírito Santo vem, quando a gente é abençoado, mas às vezes pecamos, ele vai embora. Então, na verdade, o que precisa fazer o Espírito Santo vir habitar em nós, e não simplesmente visitar. Porque você veja, aquelas noivas imprudentes, até certo ponto elas tinham fogo, mas depois não tinham mais. Mas o noivo veio, e o Espírito Santo não estava nelas, elas não entraram. Então, todo esse contexto é a importância para vigiar. Tome cuidado da forma como você vê as coisas, as pessoas e tudo. Vigie, porque uma vez que você vê coisas maus nas coisas, em tudo e nas pessoas, quem está vendo isso em você não é o Espírito Santo, senão o Espírito Santo é a carne, esse maligno. Isso mostra que o Espírito Santo não habita em você, então você está vulnerável se ele vier agora, né? Então busque ver coisas, a decisão é sua, a escolha é sua. Você pode, a partir de cada situação, de cada pessoa, ou ver coisas boas ou coisas más. Se você ver coisas más, o mais prejudicado é você, porque você está colocando em jogo a sua alma para a eternidade, para a morte eterna. E é perigoso, gente. Muita gente brinca com coisa séria. E, assim como no Eclesiastes, Salomão falou, olha, tudo é vaidade. Se tem alguma coisa que você deve observar sendo realmente importante, é temer a Deus e seguir seus mandamentos. Então, tema, vigie. É esse contexto que eu queria meditar. E agora eu vou fazer uma oração para encerrar. Nosso Pai querido, nosso Pai amado, nós te adoramos, Senhor, porque Tu és bom. E sim, Tu sendo o oleiro do vaso de honra, Tu sabe quem é o vaso de honra e Tu cuida com todo o cuidado para que ele não trinque no forno do oleiro, Senhor. Tu faz com perfeição, porque tudo que Tu fazes é perfeito, Senhor. Até mesmo a história do vaso de honra, até mesmo a história daquela mulher adúltera, que num cenário
dos piores dias da sua vida, tu revolucionou, trazendo o melhor dia da vida dela. O dia em que tu falou: mulher, eu não te condeno. Glórias a ti, Pai, porque tu és um Pai maravilhoso. Tu faz mudar da água para o vinho o cenário. Tu faz mudar da noite para o dia a vida do teu filho, Senhor. Glórias a ti, Pai. Veja, Senhor, quanto muitos dos teus filhos estão como aquela mulher, na lama, nos piores dias da sua vida, na tribulação, mas tu sabes quem é teu filho, e assim, sabendo, Senhor, que teu Santo Espírito pode vir e agir na vida dele, sabendo que sem teu Santo Espírito não acontece nada, assim eu clamo a vinda do teu Santo Espírito, assim como diz, Senhor, teu Santo Espírito viria em um determinado tempo para reavivar a tua igreja, para trazer vida à tua igreja. Quem é a tua igreja? Aqueles que amam, aqueles que foram predestinados a ti, Senhor. Sim, Deus, clamo, Senhor, e profetizo em nome de Jesus, em nome de todos aqueles que o Senhor me confiou, em nome de todos os teus filhos, que teu Santo Espírito venha abundantemente, se cumpra a profecia de Joel 2, que venha abundantemente sobre a face da terra reavivar a tua igreja, Deus. Que a obra é tua, é do teu Santo Espírito. Vem, Senhor, manifesta a tua glória, manifesta o teu poder. Vem, Senhor, tirar teus filhos da lama e trazer a luz, Deus. É o que eu clamo, profetizo a ti, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de todos aqueles que o Senhor me confiou, em nome de todos os teus filhos. E eu digo amém, essa profecia, eu te agradeço, Pai, porque sei que tu vais fazer o melhor, Deus. Glórias a ti. Irmãos, em testemunho a Romanos 8:26, que diz que o Espírito Santo ora como gemidos inexprimíveis, quando nós não sabemos o que pedir. O que é isso? Como, por exemplo, eu estou chorando, quebrantado, humilhado. Eu não consigo exprimir palavra nenhuma, quando só o meu coração geme por dentro. Quem ora por mim é o Espírito Santo. É ou não é? É ou não é que nos piores dias, quando você está no forno do oleiro, a temperatura mais quente que você já, logo vem um dia. Graças ao quê? A Deus, ao Espírito Santo, que orou por você. Mas também a gente sabe que o tio da oração em línguas, o que é gemidos inexpressíveis, quando eu clamo o Espírito Santo que vem orar por mim, porque eu não sei quem está assistindo, eu não sei a razão de cada qual, eu não sei o que eles precisam, o Espírito Santo sabe. Aquele que escreveu e determinou todos os dias da sua vida, aquele que te colocou no ventre da sua mãe, aquele que esteve com você nos dias mais difíceis, enxugando suas lágrimas e orando por ti, eu clamo a eles que venham orar por ti, através de mim, através do que eu irei proclamar aqui. Clamo em nome de Jesus que o Espírito Santo venha orar por mim, através desses, para esses, através de mim, para esses que estão orando conosco. Nora meu está e coriala, tore nunca na nune mano de los, julor minu kentu yakatosh, te chiamanola, quella quante cuscingu in manurala, veta tanto de show, milan tantush, corate, qui bius, lungero tanto camirota, jubilora teoria mi cuscin hanjugalano nantorielata, jogimino e kainado, cheosh nino andute lotes. Amém. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Com Deus. Tchau, tchau.